Assino, neste momento, juntamente com o senhor presidente da Câmara dos Deputados, a emenda constitucional número 132 de 2023. Agora, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, assina esta emenda número 132, emenda constitucional à Constituição Federal. Mesa assinarem a emenda constitucional. Depois do presidente Lula, agora é a vez do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. A emenda de número 132, que institui a reforma tributária. Solicito aos presentes que se coloquem em posição de respeito. Nos termos do parágrafo 3º do artigo 60 da Constituição Federal, declaro promulgada a emenda constitucional número 132 de 2023, a reforma tributária brasileira. Está promulgada a reforma tributária. A emenda constitucional de número 132, que institui a reforma tributária. O dia de hoje, com toda certeza, ficará marcado na história nacional. O dia de hoje será lembrado não apenas como um marco histórico, mas também como um ponto de virada, um divisor de águas. É aqui que mudamos a trajetória do Brasil. Esse dia representa o início de um novo país rumo ao progresso. É uma conquista do Congresso Nacional, é uma conquista do povo brasileiro. Por muitos anos, acreditamos que a reforma tributária, com todas as suas dificuldades e divergências e com toda a sua magnitude, não sairia do papel. Havia consenso de que o arcabouço tributário brasileiro era excessivamente complexo e precisava ser simplificado. Havia consenso de que a carga tributária era mal distribuída e incidia, principalmente sobre o consumo e sobre os contribuintes mais necessitados. Havia consenso também de que a carga excessiva afetava a competitividade do setor produtivo e prejudicava a inserção do país na economia mundial. Mas não havia consenso sobre as alternativas e sobrava o medo da sociedade de que a carga tributária, que já é grande, aumentasse ainda mais. O medo das unidades federadas de que a reforma ampliasse a concentração dos recursos tributários sem a redistribuição correspondente dos encargos. O medo do Estado de que a reforma implicasse perda de receitas e o agravamento da crise fiscal. De todos os lados, o receio de que os custos superassem os benefícios. Diante de tantas desvantagens e complicações do sistema que nós hoje estamos abandonando, e mesmo com tanta dificuldade para se chegar a um novo texto, equilibrado e focado na justiça fiscal, na modernização e na desburocratização, a reforma tributária brasileira se impôs. Já disse antes e repito agora, o Congresso Nacional aprovou a reforma porque não havia mais como adiá-la. A reforma tributária se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso. O amadurecimento do debate foi fundamental para que a população, as empresas, os entes federados, os agentes públicos pudessem entender a necessidade da reforma. Mais do que isso, o debate aprofundado foi essencial para diminuir as incertezas e afastar o medo de uma reforma tributária desse nível. Essa sessão é histórica. O Congresso Nacional se dedicou incansavelmente para dar a sua contribuição nessa reforma aguardada há décadas. Às vésperas do bicentenário da Constituição de 1824 e da criação do Parlamento do Brasil, as duas casas do Congresso se articularam e se irmanaram
no propósito de dotar esse país de um sistema tributário mais racional, mais justo, mais eficiente. A reforma tributária não teria saído do papel, não fosse a capacidade de aglutinação na nossa casa irmã, a Câmara dos Deputados, do presidente Arthur Lira. A votação expressiva que conseguimos na Casa do Povo se deu, não tenho dúvida, pelo talento do nobre deputado no quesito da articulação e do trabalho desenvolvido na Câmara dos Deputados. Meu muito obrigado aos senadores e às senadoras, aos deputados e deputadas que participaram ativa e intensamente da análise dessa proposta, num esforço concentrado, conseguiram aprová-la ainda no final deste ano e, ora, promulgá-la. Impossível deixar de mencionar o esforço do governo federal pela aprovação dessa que é a maior reforma aprovada pelo Congresso Nacional. É verdadeiramente digno de nota que no primeiro mandato de um governo tenhamos chegado a um resultado tão satisfatório. Portanto, destacamos o apoio do presidente da República, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, a abertura e o trabalho do ministro Fernando Haddad, a perseverança do secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Api, para que conseguíssemos o laço necessário para chegarmos a esta aprovação. A aprovação da reforma tributária é um marco para a democracia brasileira e um exemplo da necessidade de harmonia entre os poderes da República para as grandes e necessárias mudanças de que precisamos. Agradecemos, igualmente, às entidades da sociedade civil e a todos que vieram ao Congresso Nacional e contribuíram para o debate da reforma. A aprovação da reforma tributária mostra que o diálogo, o consenso, o trabalho conjunto são o caminho para construir um Brasil mais justo e estabelecer os parâmetros para que o nosso país cresça, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e do ponto de vista institucional, é a missão e o compromisso do Congresso Nacional Brasileiro. Muito obrigado.